Oi, eu sou a Já Conceição. Esse aqui é meu canal Coletivo de Jeje. Esse é um espaço de letramento racial. Aqui a gente vai falar sobre psicanálise, antropologia, feminismo negro, sempre pensando sobre desenvolvimento, empoderamento, emancipação, letramento de pessoas negras e de pessoas brancas sinceramente interessadas em enfrentar o racismo, não só no Brasil, como no mundo. Nossa conversa de hoje, ela é uma conversa que vai unir duas ideias, dois bate-papos importantes que a gente tem atravessado no Brasil nas últimas semanas, em especial na última semana. Uma delas é a crise climática, que tem ceifado vidas no estado do Rio Grande do Sul e que tem impactado principalmente pessoas negras e pessoas empobrecidas que têm menos acesso a recursos financeiros, inclusive a políticas de saneamento básico. Isso não é novidade no Brasil. A gente não está passando por isso pela primeira vez na história brasileira. Já é histórico que catástrofes climáticas impactem cada vez mais comunidades empobrecidas, ou comunidades marginalizadas, ou comunidades racializadas, como quilombolas, negros, periféricos, ribeirinhos, indígenas. Do outro lado disso, a gente passou por um processo social envolvendo uma criança negra, filha de uma mulher branca famosa, que é o caso da Samara Filippo, de violência racial dentro do ambiente escolar. E a minha pergunta para você que está aí me assistindo é: qual a relação entre o racismo ambiental, como resultado das crises climáticas que tem afetado não só o Brasil e o mundo, mas em especial o Brasil, e o racismo institucional, o racismo social que crianças brancas cometem contra crianças negras em espaço escolar? Você imagina que essa violência racial que a filha da Samara Felipe sofreu foi numa escola de elite na cidade de São Paulo. Avalia o que crianças negras pobres não passam nas escolas periféricas de todo o Brasil. Essas duas coisas, essas duas experiências, estão conectadas pela experiência do racismo. O racismo é sobre poder, é sobre pactos que mantêm um determinado grupo social e racial no poder, controlando as tomadas de decisões e, principalmente, a destinação dos recursos, sejam recursos materiais, como no caso da verba que não foi aplicada para a garantia da defesa civil no estado do Rio Grande do Sul, e as decisões pedagógicas, os recursos pedagógicos sobre como e de que forma a questão do letramento racial, do desenvolvimento racial e da igualdade vai ser trabalhado nas escolas. É a manutenção do poder que gira em torno do racismo que mantém essas duas esferas funcionando de forma bastante eficiente. Hoje, para o nosso vídeo, eu vou trabalhar com uma cola, porque é muita informação. Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar sobre um termo chamado racismo ambiental. Esse termo, ele foi pela primeira vez cunhado, utilizado nos Estados Unidos, eh, em 1982, pelo afro-norte-americano Benjamin Chaves. Ele, um ativista dos direitos civis nos Estados Unidos, estava denunciando os processos de degradação ambiental de comunidades negras no território norte-americano. E ele disse, né, ele criou a argumentação, ele produziu a argumentação de que esse processo de intencionalmente degradar territórios afro-americanos com políticas de extrativismo, de mineração, que vão minar a possibilidade de vida, acontecia amparado pelas noções raciais que atravessavam ou que atravessam a cultura norte-americana. Quem aqui lembra do incidente de Katrina, que foi aquele furacão que destruiu a cidade de Nova Orleans? Nova Orleans é uma cidade negra, culturalmente negra, geograficamente negra, populacionalmente negra. E o impacto do Katrina na vida dessas pessoas, até os dias de hoje, sequer foi mensurado. E a gente pode pensar em vários outros regimes de desastre ambiental que aconteceram no globo, nas Américas. A gente teve o terremoto do Haiti, que foi uma coisa devastadora para a sociedade haitiana e que até hoje ainda desdobra os impactos econômicos, políticos e psíquicos disso na vida das pessoas. O racismo ambiental, ele não é só mais um termo que a gente associa ao racismo, ele é uma prática intencional do colonialismo e do capitalismo. E como toda prática de racismo, ele precisa ser desvelado, criticado, entendido, compreendido para que ele possa ser combatido. Quem se beneficia com racismo ambiental? Quem se beneficia com
esse processo de expulsão das populações negras dos territórios seguros no centro das cidades, para que eles vão viver na margem dos territórios geográficos da cidade, normalmente em territórios, em terrenos, em lugares físicos inseguros. Quem se beneficia com o giro econômico da exploração ambiental em territórios empobrecidos? Quem é que se beneficia? Quem são os corpos que, para estarem seguros em seus apartamentos de condomínio de alto padrão, incentivam, escolhem, apoiam empresas e governos que criam cada vez mais políticas de degradação imobiliária que leva a população empobrecida e preta a viver em condições precárias? Essa é a jogada do racismo ambiental. E pensar racismo ambiental está fortemente conectado a pensar o racismo enquanto uma prática social de manutenção de poder racial. E é papel da escola garantir esses espaços de debate e de reflexão. É papel da escola, é papel da família, é papel da universidade, é papel do governo. Mas principalmente a escola, como um espaço comunitário de circulação de ideias que precisa garantir que essa reflexão aconteça. Eu vou deixar uma sugestão, depois eu vou botar na descrição do vídeo, de um livro que infelizmente não tem em português, que chama Confrontando o Racismo Ambiental, Vozes do Movimento de Base, organizado pelo intelectual afro-americano Robert D. Bullard, aonde ele vai discutir conceitos, o livro vai discutir conceitos como discriminação ambiental, justiça racial, racismo ambiental, e como isso está fortemente conectado a toda a construção das políticas estruturais dentro das sociedades coloniais. Como a forma como as sociedades coloniais nas Américas e na África têm sido organizadas a partir de um marcador de degradação ambiental. E a degradação ambiental, ela não tem só a ver com catástrofes naturais, porque muitas pessoas alimentam a ideia de que o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, é uma catástrofe, que não tinha como isso ser prevenido, não tinha como isso ser impedido. Só que nós estamos no século XXI, o homem já chegou na Lua, o homem já chegou em Marte, e nós ainda não somos capazes de criar políticas efetivas, ações efetivas, intencionais de prevenção a catástrofes ambientais. Nós degradamos os territórios, nós inflamos populacionalmente os territórios, colocamos mais pessoas para morar nos lugares do que os lugares teriam capacidade para resistir. Isso gera um desgaste maior daquele território e, por consequência, há uma resposta do próprio fluxo da natureza a essa política desordenada, desenfreada e irresponsável de ocupação e extração de recursos naturais nos lugares. Óbvio que não tem como ser diferente, mas não precisaria ser dessa forma. Sim, é possível criar políticas ambientais preventivas, não só depois paliativas. O impacto do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente só vai conseguir mensurar isso daqui talvez 6 meses, 1 ano. Pessoas perderam entes queridos, trabalhos, resultado de uma vida inteira de luta, o trauma que isso vai deixar na memória das crianças, que vai refletir na vida delas adulta e na educação que elas vão dar para os seus próprios filhos. Todas essas coisas são questões que a gente não pode simplesmente fazer de conta que elas não existem. E a gente não pode ser leviano de não pensar que isso poderia sim ter sido evitado. Nesse livro, o autor e os autores, as pessoas que estão compondo o livro, é uma coletânea de artigos, eles vão discutir quais seriam as possíveis saídas para o enfrentamento aos dilemas ambientais que o mundo viria a enfrentar, porque esse é um livro que ele foi escrito em 1993, então ele é um livro antigo, ele tem pelo menos aí uns 20 anos de publicação, e eles estão pensando quais são, então, as saídas para os problemas ambientais que o mundo vai enfrentar e o quanto o colonialismo, o racismo, o sexismo, a misoginia, as transfobias e homofobias vão impactar a crise ambiental no mundo. É uma leitura que, para quem está pensando respostas sinceras de enfrentamento às desigualdades estruturais, seria importante ler e se apropriar. Porque a gente tem uma ideia que letramento racial é decorar termos e conceitos.
e que produzir práticas de inclusão racial é cumprir metas. Vamos contratar 100 funcionários, vamos ter tantas horas de aula sobre racialidade, vamos assistir tantas peças, vamos ler tantos livros. Porém, pensar um enfrentamento concreto às violências raciais, como, por exemplo, ao racismo ambiental, pressupõe que a gente entenda que na elaboração de políticas, na elaboração de ações, na elaboração de processos, a perspectiva antirracista, que vem a partir de um letramento racial, faça parte do desenvolvimento do que está acontecendo. Então, não é a quantidade de funcionários negros que a Samarco tem que vai impedir que ela financie desastres ambientais, mas é o quanto as pessoas que estão pensando as políticas ambientais da Samarco entendem sobre todos esses marcadores, que vai possibilitar que elas tenham um olhar atento para as questões nos territórios onde elas atuam. É a mesma coisa que a gente está vivenciando nessa experiência do Rio Grande do Sul. Não é só o quanto se investe, mas o quanto se entende a importância desse investimento dentro de um processo que considere vários marcadores, inclusive as vulnerabilidades. Porque territórios periféricos, eles não estão mais vulneráveis a desastres ambientais só porque eles estão na periferia. A capacidade produtiva de um território está fortemente conectada à sua capacidade de ter pessoas vivendo nesse território. Quanto mais gente num território, maior o desgaste dele. Então, numa cidade, quanto mais carro você tem transitando naquele espaço, maior é a poluição que os carros causam. Entanto, que muitas cidades de primeiro mundo mapeiam zonas aonde você precisa diminuir a quantidade de carros circulando. Esse, por exemplo, é uma das funcionalidades do rodízio na cidade de São Paulo. Há regiões da cidade de São Paulo que são mapeadas de acordo com a quantidade de carro e o impacto ambiental. Meio ambiente não é natureza, folhinha verde, meio ambiente é toda a relação que nós estabelecemos em comunidade, entre humanos e a natureza. Então, qual é o impacto ambiental em termos de locomoção, de poluição, de desgaste, de gasto, de ocupação do território, de dificuldade da circularidade que os carros causam na cidade de São Paulo? Isso é mapeado e organizado um sistema de rodízio para diminuir esse impacto sonoro, visual, territorial, de deslocamento, de poluição, de relacionamento humano. Isso é olhar para o processo e pensar estratégias de enfrentamento. O quanto nós estamos pensando políticas antirracistas no aspecto ambiental, educacional, familiar, institucional, empresarial, político, econômico, estatal, que de fato estão pensando essas relações com os territórios e buscando entender quais são as demandas dos territórios. Quando territórios periféricos são inchados de pessoas, a capacidade. Que susto, eu tô com a campainha. Um minuto! A capacidade de conseguir. Agora o cachorro vai chorar, porque ele quer que a pessoa que está lá fora entre. A capacidade de atender essas pessoas, ela é muito menor comparado com territórios que você tem um controle populacional. Quanto menor a quantidade de pessoas que vivem num território, mais fácil é a produção de políticas de prevenção, por exemplo, às questões ambientais. Isso tem a ver com várias outras organizações de política. Isso tem a ver com a organização de política educacional. Quanto menos pessoas eu tenho no território, mais fácil é garantir o acesso e a qualidade do espaço de ensino, ao sistema de saúde. Isso tem a ver ao acesso ao sistema de transporte. Por exemplo, quem mora na cidade de São Paulo sabe que os ônibus que são utilizados, por exemplo, na região de Perdizes, eles tendem a ser mais vazios do que os ônibus utilizados, por exemplo, na região do Capão Redondo. E isso fala muito sobre política de planejamento urbano. E essa coisa do uso racional do transporte vai falar do impacto a curto, médio e longo prazo dentro de um processo do sistema ambiental. O que que a gente tem? Uma oferta melhor de ônibus em Perdizes, uma oferta irregular de ônibus
no Capão Redondo. Isso faz com que as pessoas do Capão Redondo precisem utilizar mais transporte privado comparado com as pessoas de Perdizes. Em Perdizes, as pessoas podem usar bicicleta, ou fazer as coisas a pé, ou utilizar o transporte coletivo, que é a melhor saída. No Capão Redondo, o acesso irregular ao transporte faz com que as pessoas tenham que usar transportes individuais, impactando a poluição não só em termos de gases, mas também a poluição social em termos da quantidade de carros na rua, da dificuldade do deslocamento e todo o impacto territorial que isso causa. Isso sem pensar, por exemplo, na questão da oferta de água, que é também um outro marcador quando a gente está pensando sobre racismo ambiental. A oferta de recursos naturais e o acesso a recursos naturais, como uma alimentação limpa, livre de agrotóxicos, também está fortemente atravessada por essa organização populacional. Se eu tenho um reservatório de água que atende 200 pessoas e tenho 800 pessoas vivendo no mesmo território, vai faltar água. E essa ausência desse planejamento se conecta com esse processo de expulsar as populações racializadas para territórios empobrecidos, empobrecidos economicamente e com pouco acesso a recursos sustentáveis, vamos usar essa expressão. Por fim, acho que tem uma coisa que vale a pena a gente pensar muito, é que aqui no Brasil, nos últimos 10 anos, os dois maiores desastres ambientais que a gente vivenciou foram os dois desastres que aconteceram no rompimento das barragens em Minas Gerais, em Mariana e em Brumadinho. Posterior aos acontecimentos, 84% das vítimas, por exemplo, em Mariana, eram pessoas racializadas, pessoas não brancas. E eram pessoas que viviam em contexto de vulnerabilidade socioeconômica. Em Brumadinho, a maior parte, 70%, das pessoas impactadas se declaravam como não brancos e tinham uma renda média abaixo de 2 salários mínimos. Esses dois casos se conectam muito ao que eu estava trazendo sobre essa ideia de racismo ambiental. Um outro território que é bastante vulnerável, impactado por isso, são os territórios de favela. Como eu trazia no exemplo sobre a questão do Capão Redondo, são territórios que são empobrecidos pela forma como eles são organizados e pela forma como eles são geograficamente produzidos. A alta densidade demográfica leva a um desgaste maior do espaço. Quanto mais pessoas moram num território, mais desgaste aquele território sofre. E aí a gente pode pensar em várias perspectivas de organização de modo de vida, fora dessa ideia colonial, que vão mostrando respostas para esse desgaste do território. A gente pode pensar em economia de extrativismo, no formato de organização das comunidades quilombolas, no formato de organização dos territórios indígenas, essa ideia de garantir o funcionamento da vida social sem a deteriorização do território. Isso também acontece em países de primeiro mundo. As cidades são planejadas de forma que não haja um desgaste do território. No entanto, quando a gente pensa numa escala global, as Américas, principalmente os territórios negros das Américas, como Nova Orleans, como o Haiti, como o Brasil, são os lugares para onde o globo, né, a economia global, o norte capitalista, empurra as populações para os territórios periféricos com pouco investimento, com pouco planejamento, com pouco saneamento ou com nenhum, fomentando políticas de exclusão e políticas que vão degradar a condição de vida de pessoas não brancas e pessoas empobrecidas. Essa é uma das facetas do racismo ambiental. E isso se conecta muito às práticas de educação antirracista que a gente tem ou não produzido nos espaços de formação. O quanto nós pensamos o racismo para além do 20 de novembro, para além das narrativas mediatizadas pela Rede Globo, para além das narrativas mediatizadas pelas redes sociais. O quanto nós estamos pensando o racismo dentro da sua complexidade e produzindo respostas, tecnologias que sejam capazes de enfrentar fenômenos como, por exemplo, o racismo ambiental. Então, mais do que ter no currículo aulas sobre figuras negras importantes ou aulas sobre datas negras importantes, a ideia de um pensamento antirracista é um pensamento que vai a contrapelo na forma como os processos sociais têm sido organizados.
Ou nós incluímos a discussão racial em todo o processo de organização da vida pública, política, familiar, educacional e econômica, ou nós vamos continuar olhando para a luta antirracista como meta. Quantos livros eu li, quantas peças eu fui, quantos amigos negros eu tenho, o quão black é meu cabelo, quantos rolês fodásticos negros eu vou, e muito menos como estratégias de enfrentamento às violências que o racismo causa na vida pública e privada de pessoas negras no Brasil. É para esse olhar que a gente precisa direcionar nossas práticas educativas antirracistas. É para esse lugar que a gente precisa começar a pensar possibilidades de produção de saída. O impacto psíquico que essa experiência que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul e todas essas experiências climáticas que elas são quase como divinas, porque supostamente não poderiam ser prevenidas, mas é só supostamente, porque elas poderiam sim ser prevenidas. Ah, eu gosto muito da brincadeira da Arca de Noé, né? É, não existe catástrofe climática a bel prazer de Deus. Quando Deus foi inundar a terra, ele avisou para Noé e Noé conseguiu produzir estratégias de prevenção, talvez não para todos, mas para um pequeno grupo. Não é diferente. O fato de pessoas brancas serem as menos impactadas com o cataclismo ambiental que a gente está vivendo, fala que a gente consegue sim prevenir essas questões e consegue proteger um determinado grupo. A branquitude cria sua própria arca de Noé e coloca os seus escolhidos lá dentro. O restante de nós, pobres mortais, que lute. Bom, para você que ficou até o final do vídeo, desculpa todas as interrupções, mas é isso, é a vida, né? Aqui é a vida vivida. Eu brinco sempre que o meu desejo, mais do que qualquer outra coisa, é poder produzir um espaço de troca de ideias, para que a gente consiga ampliar nossa capacidade de reflexão. Para mim, é muito importante que você tenha ficado até o final e visto esse conteúdo. Se é a primeira vez sua aqui no canal, bem-vindo, bem-vinde. Aproveite para ver uma série de outros vídeos sobre letramento racial e diversos outros temas que estão colocados aqui no canal. Eu sempre convido as pessoas para apoiar o canal, porque o apoio ele é muito importante. Você pode apoiar o canal compartilhando esse vídeo, curtindo, comentando. Se você não é inscrito ou inscrito no canal, se inscrevendo. Mas hoje, em especial, eu quero fazer um outro convite. A gente começou no domingo, aqui no Coletivo de Jeje, uma campanha de arrecadação para apoiar coletivos negros no Rio Grande do Sul, em especial em Porto Alegre, em Pelotas. Tem mais uma participação especial no vídeo. Em especial em Porto Alegre e em Pelotas, para que a gente consiga oferecer algum tipo de apoio. E, nesse momento, o apoio financeiro é o apoio mais importante que precisa ser dado para essa população. Então, a gente começou uma campanha de arrecadação de recursos. Queria eu ser uma pessoa milionária e poder doar 1 milhão. Queria eu que o Digest fosse uma empresa milionária e a gente tivesse 1 milhão para doar, mas não é essa a nossa realidade. O que a gente tem no coletivo Digest para apoiar é oferecer para você que se dispõe a fazer uma doação de qualquer valor, 1 mês de acesso, 30 dias de acesso gratuito à nossa plataforma de ensino, que é a plataforma do Coletivo de Geja, onde há uma série de cursos e conteúdos na área de letramento racial, pensando várias formas distintas de letramento racial, na psicanálise, na narrativa, na literatura, no cinema, enfim, dialogando com várias perspectivas. Então, o que eu peço para você que chegou até o final, que viu todo esse conteúdo, que você apoie, independente do valor. E como retribuição, compartilhando aquilo que nós temos, a gente te oferece 30 dias de acesso à plataforma de GEJA gratuita, para que a gente consiga garantir manter a circularidade dos nossos recursos. Nós, enquanto DGEJA, dos nossos recursos de conhecimento, dos nossos recursos de saberes, que a gente tem há 10 anos aí produzido, e você com seus recursos financeiros, e assim a gente circula essa roda, põe um axé para girar e impacta de forma positiva a vida de pessoas negras que estão, nesse momento, passando por uma situação de dupla vulnerabilidade. É uma vulnerabilidade racial, histórica, estrutural, e é uma vulnerabilidade pessoal, econômica, porque muitas pessoas perderam familiares, perderam casas e também perderam trabalho. Então, os desafios, eles só começaram e a luta ainda vai ser muito longa. Eu agradeço demais a sua audiência, espero que a gente se veja de novo por aí, por aqui, em algum lugar. Para mim é sempre um prazer compartilhar
Conhecimento que emancipa, produzir conhecimento que liberta. A gente se vê em breve.